Meu nome é Clóvis Galvão, eu sou engenheiro civil há 40 anos. 40 anos que atuo como empresário, tá? E eu me aposentei no ano de 2017, depois de ter aí 3 empresas, né? 2 de engenharia e uma de educação e treinamento. Eu estava em casa, tranquilo, sossegado, cuidando lá das minhas plantinhas. E nós temos essa casa aqui na Rua Pareto 42, loja A, é de propriedade da família por quase 60 anos. E aí o meu filho, o Rodrigo, ele falou: pai, não aluga isso não aluga essa casa não, vamos montar um negócio. Mas poxa, qual é a tua ideia? Eu falei: não, vamos montar um restaurante. Eu falei: mas eu não entendo nada de restaurante. Ele falou: nem eu, mas eu entendo de marketing e você entende de engenharia. Então a gente podia juntar as nossas expertises e fazer algo bacana pela Tijuca, né? Podemos dar à Tijuca aquilo que a Tijuca nos deu aí, que vocês moram aqui há quase 30 anos. E assim surgiu a ideia do restaurante. Coincidentemente, a vendinha nasceu no dia 27 de janeiro deste ano, de 2023, né? Quando eu faltava um dia para eu completar 40 anos de formado como engenheiro civil, entendeu? Então é uma data muito marcante. E aí veio a ideia, fizemos o primeiro contato com um chefe, não deu certo, não rolou empatia. E aí ele entrou no Instagram, chamou a Bianca, né, lá do Calango. E aí a Bianca, né, comprou a ideia e acabou trazendo a mãe, a Kátia. E aí rolou uma empatia, né, entre nós 4. E aí começou a nascer o projeto, né, da vendinha. Né? Então o nome ficou, esse nome, né, gostoso, agradável. Inicialmente era loja A somente. E aí a gente sentiu, olha, se isso aqui realmente decolar, o espaço é pequeno, né? E realmente seria pequeno, né? Então nós conseguimos, né, pegar a loja B e fazer uma integração entre as lojas. Então hoje a gente tem, graças a Deus, tem um giral lá em cima, onde a gente tem nosso estoque, tem uma reserva técnica de água para caso falte água, né? Temos toda a nossa parte de equipamentos, né, de infraestrutura, que né, além da construção, hoje eu cuido aqui, a minha parte é a administração do negócio, né, a parte financeira e da infraestrutura. Então toda segunda-feira a gente fecha a casa, faz manutenção. Manutenção é rigorosamente feita às segundas-feiras, né, em ar-condicionado, em aparelhos de exaustão, né, ali, a coifa, né, aquilo é tudo limpo. Né? Hoje temos um projeto de energia fotovoltaica, né, para redução do consumo de energia, né, em parceria aí com uma grande marca de cerveja. Eu digo o seguinte, nós trouxemos a luz, né, para esse local aqui. Isso aqui ficou durante mais ou menos uns 8 meses completamente abandonado, né? A Tijuca hoje, ela, como assim, diversos bairros do Rio de Janeiro, eles estão ocupados pelos chamados vulneráveis sociais. Era um local totalmente deserto, né, muito escuro, e a gente trouxe, né, esses festões de luz para cá, tem a nossa varandinha toda iluminada, temos uma área aqui em anexo, que a gente chama carinhosamente de xepa, com as cadeirinhas de praia, e realmente ela é um sucesso. Colocamos segurança aqui, né? Eu tenho segurança aqui de 6 até as 6 da manhã, né? São 12 horas durante a noite, e aos sábados e domingos e feriados ele fica aqui a partir de meio-dia conosco. Então a minha função hoje aqui é essa aqui, é cuidar do custo, cuidar do time todo aqui né, e receber as pessoas, né? Eu gosto muito, né, de receber pessoas. Uma coisa completamente diferente da minha área, mas eu acho que está sendo gostoso, uma experiência, um desafio, né? Eu acho que eu entrei nessa aqui mesmo pelo desafio, aos 64 anos de idade, né? Clóvis, você é maluco? Eu falei: não sou maluco não, cara, eu estou aqui nessa numa boa. Podem vir, eu estou aqui. Meu nome é Rodrigo Galvão, eu sou sócio da Vendinha, um dos sócios fundadores. Eu fui responsável por criar o conceito da casa, criar o nome, e já começando sobre o nome, é uma coisa até muito engraçada, porque talvez poucas pessoas saibam aquelas histórias assim de fundo do baú que a gente deixa para contar depois, no futuro, quem sabe, e às vezes a gente não revela. Na verdade, antes de ser Vendinha, o nome exatamente, ela ia se chamar A Feira. E já estava quase tudo certo, o conceito da casa ia ser praticamente o mesmo, mas ia se chamar A Feira e não Vendinha. Poucos dias antes da gente entrar com o registro de marca, esse nome foi tomado no INPI, e aí a gente teve que, no final das contas, arranjar um novo nome para a gente poder realmente inaugurar com uma nova marca, mantendo o mesmo conceito, mas não ia mais se chamar Feira, e passou a ser Vendinha. E eu fiquei pensando muito como que a gente conseguiria manter o conceito e resgatando toda essa afetividade, tudo que a gente queria trazer, mas com um novo nome.
E aí a gente chegou no nome Vendinha, a partir da música Feira de Mangaio, tinha uma vendinha no canto da rua, e aí esse nome pegou demais. E um dos maiores pontos que a gente tem aqui, que é o nosso letreiro, o nosso luminoso, pega justamente com essa vendinha no canto da rua, como a gente fica numa esquina também, num canto, teve tudo a ver, foi super bem aceito, o pessoal adorou e a gente manteve o nome Vendinha. E aí a gente fica exatamente na esquina da Rua Pareto com o Dr. Beltrão e na verdade o que a gente enxergava aqui é que a gente não queria um lugar escuro, a gente não queria um lugar fechado, a gente precisava ser um lugar solar. Então a gente decidiu fazer um grande aquário com um projeto maravilhoso da Laje, arquitetura também de Niterói. E o que é legal, uma empresa de mulheres, 100% de arquitetura feminina. As nossas sócias também, Kátia e Bianca, 2 mulheres. 70% da nossa cozinha é formada por mulheres. E a gente queria trazer essa luz, essa vibração aqui para um lugar que era uma esquina muito abandonada, uma esquina muito escura, com baixa passagem de pessoas. Então a gente resolveu fazer um grande aquário. Então a vendinha ela é toda envidraçada, ela remete aos comércios populares, às feiras populares. Então a gente tem todo um vidro de ponta a ponta, com uma parte de uma barraquinha de feira fazendo o acabamento. Quando você entra no banheiro, a ideia é que você realmente entre quase como se fosse dentro de uma feira. Então a gente tem gravações de feirantes, carro do ovo, carro do pão, o carro do leite. Dentro do banheiro, você fecha a porta e emerge dentro dessa cultura também. A nossa cozinha ela é toda envidraçada, que é justamente para você ter essa proximidade maior. Então, se você quiser sentar na área externa, na varanda, você senta. Se você quiser sentar dentro do salão refrigerado, é mais uma opção. Se você quiser sentar no balcão, um pouco mais acima, dentro da bancada, você está olhando as chefes cozinharem, você está interagindo com a cozinha, assim como você interage com o feirante quando você vai a uma feira livre. Então, a nossa grande ideia do espaço era resgatar essas vendinhas, as feiras livres, os comércios populares que sempre resistiram e agora passa a reexistir num formato de bar. Quando eu pensei no conceito da vendinha, eu achava que, claro, uma comida sensacional, um ambiente incrível, um atendimento fantástico, evidentemente seriam absolutamente necessários, mas eu acho que com isso a gente acabaria indo muito para um lugar comum. Então, eu queria, a partir disso, mas criar realmente uma experiência memorável para as pessoas que viessem aqui compartilhar desse momento com a gente. Então, a gente se posiciona como um bar de quitutes, afetos e movimentos. Quitutes, evidentemente, não preciso nem falar muito do porquê, mas eu gostaria muito de contar um pouco porquê também sobre movimentos e sobre os afetos. Dentro da parte de movimentos, por exemplo, a gente tem 2 coisas super legais. Uma delas é uma biblioteca comunitária, onde você pode pegar um livro e deixar outro. Então é super bacana porque a gente tem uma rotatividade muito grande de livros aqui. As pessoas que às vezes vêm, pegam um livro, sentam, folheiam, levam para casa e depois elas voltam e trazem outros livros para a gente ir sempre preenchendo essa biblioteca e trocando energia, trocando informação, uma biblioteca de fato em movimentos. Outra coisa super bacana que a gente trabalha muito aqui na vendinha é o conceito de ecossistema. A gente acredita que dá pra gente chegar muito longe sozinho, mas eu acho que a gente cresce muito mais e chega muito mais rápido se a gente for junto com outras pessoas e, nesse caso, junto com outras empresas também. Então a gente tem uma Kombi aqui que a gente chama de feirinha de fomento, onde as pessoas podem colocar, por exemplo, arte, artesanato, ou você faz roupa, enfim, pequenas também produtos alimentícios, e a gente coloca nessa feira, divulga aqui internamente dentro das nossas televisões, do nosso canal interno, para que essas pessoas também tenham um lugar onde elas possam mostrar o seu produto, mostrar a sua arte e também terem uma grande relevância, porque a gente acredita muito nessa questão do ecossistema. Hoje o nosso espaço conta com aproximadamente 120 lugares no total. A gente tem um salão interno, mais ou menos 62 a 64 pessoas. Na varanda externa a gente pode adicionar mais de 20 a 24, e a gente tem a área da xepa também, onde aí é onde o show acontece, onde a gente coloca as cadeirinhas de praia com os caixotinhos de feira, onde o pessoal se espalha, se ajeita, se arruma. Então mais ou menos entre 100 e 120 lugares a gente consegue acomodar todo mundo perfeitamente num clima super legal, familiar, amigável e seguro. E é muito legal porque como a gente tem esse conceito de proximidade e a gente quer ter um atendimento hiper profissional, mas a gente quer ter, por estar na Tijuca, por ser a família tijucana e por ser
um bairro onde as pessoas saem muito pouco. Na verdade, a Tijuca é o bairro onde as pessoas menos saem para descobrir novas coisas em outros bairros. Então, o tijucano, ele é muito tijucano, ele é muito apegado, ele tem muito essa raiz com o seu bairro. Então, a gente quer trazer essa proximidade, conhecer as pessoas pelo nome, chamar pelo nome, assim como ocorre nas feiras livres. Então, tem alguns casos bem legais, assim, bem emblemáticos, e com certeza essa moça aqui tem uma grande responsabilidade nisso, é que a gente tem essa maquininha perereca aqui para aniversariante, na verdade para celebrações. Então, se você vai fazer aniversário, se você mudou de emprego, se você vai fazer uma grande viagem, você quer tornar isso um momento marcante, além de um drink, cortesia da casa, você tem também a oportunidade de ganhar uma ficha e tirar uma bolinha da nossa maquininha. Só que, claro, isso aqui você encontra nas vendinhas de bairro, você encontra nas bancas de jornal, mas com a bolinha perereca dentro. Nada vendinha, a gente tem uma série de prêmios, uma série de surpresas dentro de cada uma dessas bolinhas, que vão desde voo de asa delta a tatuagem. E isso foi muito legal porque teve uma vez que veio aqui um grupo e o aniversariante era um estrangeiro e ele era super fã de comida brasileira, super fã da Bianca, super fã da Kátia, e ele tirou uma dessas bolinhas e dentro dessa bolinha veio uma tatuagem, que a gente tem também parceria aqui dentro do nosso ecossistema. Ele ganhou essa tatuagem de cortesia e a tatuagem que ele fez foi uma faca e um garfo aqui no braço para justamente homenagear esse momento, e era um cara apaixonado por gastronomia, então acho que a gente de fato deixa marcas nas pessoas através disso aqui. Eu sou Kátia Barbosa, cozinheira, tenho aí uns 20 anos, sou uma cozinheira que comecei tarde, comecei aos 40 anos a cozinhar, apaixonada pela comida brasileira e acabei arrastando a Bianca, jornalista de formação, e qual era outro? Publicidade, você estava fazendo ciências políticas, relações internacionais. Direito internacional. Direito internacional. Arrastei a Bianca para essa loucura que é a gastronomia, que é um ramo verdadeiramente apaixonante. E ela voltou das viagens da América Latina para me ajudar. Na administração acabou virando o quê? Cozinheira. Prazer, eu sou Bianca Barbosa, cozinheira, chefe de cozinha, atualmente head chef aqui da Vendinha. Temos outros bares também, qual eu exerço parte desse papel de dividir a chefia executiva das casas. Sobre o cardápio da Vendinha, a gente partiu de duas inspirações muito simples. Uma criatividade do World Cuisine, o que tem de novidade que a gente come nas mesas de bar, com o mais tradicional que a comida de boteco tem para oferecer. Então a gente fez algumas brincadeiras, como o taco de moela, que a ideia original foi da minha mãe, o bao ban, que é um pãozinho chinês De língua. com recheio de língua, que é defumada, corada. Dos pratos principais, a gente resolveu trazer aquilo que a gente já fazia muito, mas com um toque diferente, com um olhar diferente. Que as pessoas, quando nos vêm falar, não vai ter bobó de camarão, tem que ter bobó de camarão. Não vai ter baião de dois? E aí a gente falou, não, baião de dois não dá, e a Bianca lembrou de trazer o irmão mais velho do baião de dois. Ela faz um feijão de corda cremoso, não é isso? Isso, com queijo coalho. E nata. E carne de sol. É quase, tá aí, é quase aí um rubacão, né? Que também muito tradicional. Baião de dois, costelinha. Por quê? Porque Só que a gente faz uma costelinha de um porco mais premium. Então ela é mais carnuda, também revisitando as nossas origens com purê de aipim. Exatamente. Tem uma brincadeira de World Cuisine também que você inventou, que foi a paella de porco. A paella de porco, que é para brincar um pouco com o avô do Rodrigo, né? Que era espanhol, fazia paella, não é isso, Rodrigo? E também porque eu queria fazer um arroz de porco, eu acho bacana ter o porco. A gente precisa... É uma comida de boteco também. E também mudar um pouco o que as pessoas imaginam de porco, que não é. Hoje é uma das carnes mais saudáveis que tem. E nobre, né? E Hoje nobre, então a é gente precisa derrubar alguns preconceitos, né? Sobre a comida, sobre a carne de porco. E aí a gente foi lá e brincou, trouxe a paella aqui, que é um arroz de porco, com arroz de altitude, um arroz próprio para paella, e a gente usa também x-torra nesse arroz para trazer um pouco dessa brincadeira
que a gente resolveu fazer de comida brasileira e world cuisine. Um dos primeiros pratos que eu cozinhei na vida foi escondidinho. Eu amo escondidinho, também é um resgate da minha infância. A minha mãe fazia e chamava de torta de batata. Então a minha mãe fazia aquela tradicional de carne moída, batata e queijo. E aí quando eu comecei a cozinhar, resolvi fazer o escondidinho, como já se comia na época, com purê de aipim. E a Bianca traz esse escondidinho de uma outra forma. Conta pra eles como é que é. A gente substitui os purês de batata e aipim e a gente faz uma polenta. Mais um resgate. E a carne, em vez da carne moída mais tradicional, a gente faz uma carne de panela, muito tempo no forno, a gente desfia e bota ela com nata. Então, na verdade, é uma carne de panela com nata e muito queijo entre a carne e a polenta. Então você puxa e vem aquela quantidade de queijo, bem de criança mesmo, você comeu pastel. E aí, na verdade, essa lúdico. É lúdico. Todo o nosso cardápio tem essa ideia de high-low, né? Um pouco de resgate e um pouco de modernidade. Acho que também tem um pouco a ver com a minha carreira, né? De apontar o futuro, lembrando de onde eu vim. Então a gente constrói esse cardápio brincando com as inúmeras possibilidades do que mais tem de moderno, com o que tem mais de afetivo, coração, infância, com um cardápio que a minha mãe fala brincadeira, e é um cardápio divertido. É um cardápio que a pessoa brinca de comer, tudo é meio lúdico, os pratos são todos lindos, muita coisa servida numa louça de ferro. Então também te lembra um pouco Fazenda, mas é um ferro mais moderno, não é um ferro como você estava acostumado. É quase tudo individual, mas tem muita coisa para compartilhar também. Enfim, a gente conseguiu, né? Conseguiram fazer um moderno com a comida brasileira tradicional, que é muito mais legal. Agora, de sobremesa. De sobremesa a gente traz o prato que eu fiz na Netflix, que é um doce da vovó com algumas técnicas mais modernas, como uma tapioca suflada, uma geleia de cupuaçu, tem um bolo de rolo com um sherbet de goiabada, que na verdade não é um sorvete com dupla base de gordura, mas também não é um sorbet, então ele só é feito com uma base de gordura, proteína do leite mesmo. E a minha mãe trouxe uma sobremesa que também não é brasileira, mas muito do imaginário nacional. É uma sobremesa que come-se até hoje na Espanha, né? Mas que no Brasil, há muitos anos atrás, as mulheres faziam, muitas que já receberam essa influência lá no Nordeste. No Nordeste comia-se muito, hoje meio que saiu de moda, mas comia-se nos anos 60, que é o leite frito, né? Porque na verdade o nome é engraçado, as pessoas meio que se surpreendem, mas na verdade é um mingau de amido de milho. Com 3 leites, 3 tipos de leite, creme de leite, leite condensado e leite integral. E aí a gente bate com ovos, enfim, faz um leite espesso e a gente empana e frita. Aí traz um toque de moderninho, porque a Bianca e o Rodrigo são muito, muito, muito modernos. Acho lindo isso. E aí o toque de modernidade está no empanamento e no caramelo salgado que a gente serve, banhando aquilo no caramelo salgado, uma florzinha de sal. Aí e aí as pessoas... eu acho que é a sobremesa que mais vende aqui, porque ela tem esse toque de moderno, do sal que quebra esse doce e tal. E um resgate também à infância, porque todo mundo, pelo menos da minha idade, comeu mingau de maisena na infância. Então, essa coisa do afeto, né, quitutes, afetos e movimento, estava integrado no cardápio da Vendinha. Então, galera, a gente está esperando vocês aqui no Vendinha, na Tijuca, Rua Pareto 42, um bar de quitutes, afetos e movimento. Estou esperando vocês. Bem. Meu nome é Lívia, eu sou líder aqui do bar da Vendinha Rio, né? É um projeto muito legal.
onde a gente pensou principalmente, né, para o bar, como existe todo o protagonismo da Bianca e da Kátia Barbosa, né, que são representatividades enormes na gastronomia, por que não continuar, né, com mulheres também liderando o bar, não somente a cozinha? A gente tem 5 drinks autorais, né, na casa, que foram drinks feitos pela Francesca Santi, né, que é uma sommelier, mixologista muito importante, né, para a cena de gastronomia e coquetelaria no Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre 2 principais drinks que a gente tem na casa, né? A gente tem o Voz de Carolina, que é um drink inspirado na história de Carolina Maria, que foi uma mulher muito importante, né, para a literatura nacional, que infelizmente não é tão reconhecida no país como tornou-se conhecida internacionalmente, né? E a Voz de Carolina é um drink que utiliza cachaça de jambu, limão e tem também a espuma de maracujá, né? É um drink que simboliza principalmente a desvalorização da cultura de pessoas negras no país, né? Todos os drinks eles foram pautados em alguns conceitos, alguns sociais, políticos, né? Então isso é muito presente nesse drink. A gente tem um drink muito legal na casa, né? Que é o Rê, que ele conversa com ressignificar principalmente os alimentos. Então a gente utiliza partes de alimentos que seriam facilmente descartados, né? Como chá de casca de abacaxi, né? Também tem vodka, um cordial de cítricos, né? E para esse cordial ser elaborado, nós utilizamos casca de alimentos, né? Casca de laranja, de limão siciliano, limão Tahiti, que seriam jogados fora, né? Que seriam descartados. Então a gente traz isso para um novo olhar, né? E transforma num drink maravilhoso. Esperamos você aqui na vendinha para degustar essas delícias, tá bom? Eu sou Calixto e eu sou atendente da Vendinha. Eu comecei a trabalhar no Vendinha por conta de um projeto de extensão da UFRJ, o Transgressone. É um curso que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho, para trabalharmos como garçons e bartender. Com esse curso eu aprendi várias coisas sobre bebidas diversas e sobre atendimento. A equipe do Vendinha é muito diversa. Além de mim, tem mais uma pessoa trans na equipe. A maior parte da cozinha é composta por mulheres pretas e o bar também é um bar só de mulheres. E até mesmo, não só na equipe fixa, mas nos extras que nós chamamos para cá, sempre são pessoas também bem diversas, pessoas pretas e pessoas trans também. A equipe, no geral, se ajuda muito, se respeita muito na nossa diversidade, nas nossas diferenças. E também no nosso trabalho nós temos uma comunicação muito boa e um trabalho em conjunto que é muito agradável e de muito apoio para que toda a operação funcione corretamente.